O amor e a ovelha negra. Cotidianamente, trata-se de uma forma coloquial e às vezes de forma pejorativa dentro da família a configuração daquilo que se diz como o ovelha negra. É uma expressão para configurar alguém que se diferencia do conjunto dos membros que compõem a família. É um olhar, até certo ponto, curioso, porque define um comportamento diferenciado, como se quisesse dizer que, como nas ovelhas todas elas têm a cor branca, uma ovelha negra seria algo que estaria fora da natureza e, portanto, que dentro da família, alguém, num dado momento, teria um comportamento que fugiria à estrutura de normalidade da família. Esse olhar é um olhar que nos chama a atenção porque, quase sempre, se encontra nas famílias que enfrentam dificuldades esse tipo de consagração, de definição, até de uma forma bastante pejorativa. Lá vem uma ovelha negra, fulano é ovelha negra. Esse jeito de lidar, ele, sem que a família se dê conta disso, traduz uma realidade no circuito familiar que merece uma análise à luz do pensamento espírita. Todas as vezes que uma família funciona saudavelmente, as suas relações, elas são equânimes, geram crescimento dos seus membros e implicam numa união dos seus participantes, como se fossem os dedos da minha mão. Cada um tem o seu tamanho, tem o seu jeito, tem a sua textura e eles estão unidos na palma. Uma família funcional, uma família bem posta, ela assegura esses dois grandes objetivos. O objetivo da união familiar, do pertencimento, e o objetivo de que cada membro da família é um ser singular, diferenciado, que por si mesmo tem a sua caracterização própria, é um espírito, portanto, em edição única, e que, como tal, deve ser respeitado. No entanto, para que se observe o funcionamento dessas duas leis, a da coesão e a lei da diferenciação, do pertencimento e a lei da individualidade que comparece em cada membro da família, esse processo de ajuste dessas duas leis nem sempre funciona de uma forma adequada. E quando a família ela não consegue estabelecer essa forma de uma forma a poder fazer valer uma boa funcionalidade, surge, ao lado de outros ingredientes que devem comparecer para que uma família tenha boa competência, surge aquilo que se chama do ovelha negra. Porque uma família, além dessas duas leis que devem reger seu bom funcionamento, ela se estabelece bem quando as trocas emocionais e afetivas elas são ricas. Quando a comunicação entre os seus membros ela se faz de uma forma profunda. Logo, há diálogo, há escuta, há desabafos, há alguém que pode acolher o desabafo. Há feedbacks entre os seus membros, ou seja, cada um dá retorno para o outro, assegurando assim que a família possa, do ponto de vista do seu desenvolvimento, crescer enquanto grupo e enquanto cada membro que a compõe. Quando uma família ela não consegue observar essas leis que devem permear o circuito familiar, surge uma descompensação energética, uma descompensação funcional e que se denuncia e que se caracteriza por um membro sensível, por um membro que está mais vulnerável para denunciar de que esse relacionamento não está bem. Esse membro
é que se configura como o ovelha negra. E que a família o olha como ele sendo o problema, e na verdade ele não o é. Como sendo ele a causa dos transtornos familiares. Como se ele não o tivesse, a família seria feliz, o que não é verdade. Então, quando a família olha para esse membro que está adoecido, que comunica que a família não está bem, como sendo ele que não está bem e de que a família só não está bem porque ele está ruim, esse olhar, ele é um olhar que não ajuda, que discrimina, que criminaliza um filho, que estabelece o movimento de rejeição e de abandono muitas vezes. E a família a tal ponto, às vezes, acha e crê que ele é o problema, que ela tenta se descartar dele, como se, em se descartando, ela pudesse então ser a família feliz e pudesse voltar a funcionar bem. Lê do engano. Toda família que apresenta essa performance, ela pode ter esse direcionamento de funcionamento, esse manejo de resolução inadequada e que efetivamente está na contramão de um bom futuro, de uma boa solução e de um bom encaminhamento para a problemática que a família experimenta. Ao invés de olhar para o ovelha negra como sendo ele o problema, o questionamento que tem que se fazer é o que é que está acontecendo conosco, família, que esse membro está denunciando pelo adoecimento, está identificando, está, por assim dizer, fazendo uma movimentação para que a família dê-se conta de que ela não está harmonizada. Então, olhar para o membro como um espelho e não como ele sendo um problema. Se eu olhar para o membro da família, o ovelha negra, o dito ovelha negra, como sendo um espelho, eu vou olhar para me ver enquanto família. Mas se eu olhá-lo como um membro que está adoecido e simplesmente ele é o problema, aí a minha tendência é fazer encaminhamentos completamente inadequados para o bom funcionamento da família, para poder lidar com a dificuldade, com o nó que a família não está conseguindo perceber e muito menos desenlaçar esse nó, porque o olhar está absolutamente desviado. Quando a família ela percebe isso, usa-se na Amazônia uma terminologia muito curiosa, chama-se o boi de piranha. O boi de piranha é exatamente essa configuração que se estabelece com outro nome de ovelha negra. O boi de piranha é o boi que você sacrifica para que a manada toda possa atravessar um rio sem ser lesada. Assim a família faz. Ela muitas vezes sacrifica um membro achando que a família vai ficar livre dele e assim vai restaurar a sua sanidade, a sua boa performance. Mas isso não se dá, como nós vamos perceber no nosso próximo momento. Quando a família usa essa estratégia para lidar com o seu membro mais sensível, usando-o como um boi de piranha, ela o sacrifica. E se ela o faz efetivamente, e se esse membro se destaca dela, por exemplo, pela desencarnação, seja pela viagem, colocando ele numa outra cidade, colocando ele num outro lugar, num outro espaço da parentela, a família, ela logo começa a ressentir-se. E dentro da família que ficou, um outro membro começa a denunciar sintomas que caracterizam de que a família não está bem, demonstrando claramente que a boa solução não foi aquele membro ter ido embora pela desencarnação, pela viagem, por um curso, por uma outra cidade, é de que a família ela não olhou para o problema causal, que está na sua estrutura do seu funcionamento. Então, todas as vezes que surge um membro da família que se apresenta deprimido, que se resvala muitas vezes para a drogadição, que apresenta uma instabilidade emocional circunstancial,
que desenvolve um quadro de obsessão, sendo, por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos, todas as vezes que o pai ou a mãe começam a ficar demasiadamente fora de casa, fazendo uma jornada de trabalho excessiva sem que a família tenha necessidades econômicas, todas as vezes que um membro da família adoece repetidas vezes e o médico não consegue contornar aquela doença, seja de origem alérgica, seja uma somatização que se repete, seja um transtorno infeccioso que reiteradamente se configura no movimento de recorrência, isso é sinal de que a família precisa dar uma parada para se olhar. Porque esses sintomas, essas características que fazem parte do membro da família que assume esse comportamento inadequado dentro da família, de adoecimento físico, emocional, espiritual, psicológico, relacional, ele está denunciando de que a família precisa se reolhar. E em se reolhando pelo espelho do outro, em se fazendo uma reflexão global enquanto família, e não apenas olhando para o membro que está esquisito ou que está diferente do resto do grupo, a família então logrará estabelecer um movimento mais profundo. Então o pai deverá dizer assim: pelo que o meu filho anda demasiadamente agressivo se ele não era assim? Por que a minha filha está mais do que triste, deprimiu? Por que a minha criança, mesmo sendo submetendo a tratamento médico alérgico, ela repete as crises de alergia todas as vezes em que eu viajo, denunciando, portanto, uma instabilidade relacionada à viagem dele. Todas as vezes em que surgir uma circunstância, portanto, que foge ao padrão de harmonia familiar, nós, enquanto família, devemos nos perguntar o que está acontecendo conosco, para que alguém assuma aquele comportamento. Não é um comportamento de legitimar o outro como se o outro não tivesse nenhuma responsabilidade. Não se está dizendo isso, de que simplesmente o uso da droga, por exemplo, ou do excesso alcoólico, da droga socialmente aceita, de que isso é simplesmente culpa da família e ele não tem nenhuma responsabilidade. Não é assim. É de que a parte que envolve aquele comportamento desequilibrado, uma parte é dele e uma parte é da família. De que quando a família se harmoniza, a criança começa a melhorar na escola. Vê-se muito isso quando o casal, por exemplo, está em crise de separação, em crise de atrito antes da separação. Às vezes nem cogitando da separação, a criança começa a cair na escola, altera-se o comportamento, o apetite modifica-se, ou então ela começa a ter crises alérgicas que não tinha. E o casal logo se dá conta disso, porque todas as vezes que ele se reharmoniza, a criança melhora, surpreendentemente, na escola, na saúde física, na alimentação, caracterizando uma inter-relação direta entre o que o casal faz, como ele está convivendo, e o relacionamento que se repercute na criança através dessa performance alterada. Logo, quando a família ela ousa ter a coragem de se olhar enquanto família, é natural que aquele membro que está marginal, por assim dizer, que está com um comportamento diferenciado e que tem a sua própria responsabilidade naquele tipo de comportamento de que ele assume, é natural que todo o grupo possa se beneficiar e de que cada um possa olhar a sua cota no sentido de perceber quais pontos cegos estão ali se estabelecendo no circuito da família. O que é que nós precisamos melhorar? Aonde está faltando a amorosidade? O desrespeito que às vezes está sutil ou está ostensivo? Às vezes, um comando que está numa pegada muito firme e o filho está escorregando, ou a filha. Às vezes, os pais que estão muito ausentes e os filhos estão à deriva e um demonstra de que a nau está sem comando. Os pais não estão assumindo os seus papéis. Olhar para o circuito familiar
e procurar perceber o que está acontecendo conosco é abrir um espaço para que essa família, à luz do pensamento espírita, se veja de uma forma integral e dê-se conta de quais são os pontos de vulnerabilidade da família, e não só daquele membro, que precisam ser revistos. Qual é a cota de cada membro no circuito da cumplicidade familiar que precisa ser assumida no sentido de uma reflexão e de seguida de uma ação que possa então dar um novo formato para a família, e o tratamento, o cuidado, o manejo deixa de estar focado no membro para estar focado na coletividade. Então, como fazer isso? Vamos ver no próximo momento. Portanto, é necessário, nos dias atuais, em que surgem tantos problemas na família, e que a família pensa que está muito bem, mas na verdade não está, e não está porque um dos seus membros está desalinhado, falando de que a família precisa se perceber, é necessário que possamos fazer uma análise sincera, sem acusações, mas observações. Uma análise que possa ser mais perceptiva e não investigativa, policialesca. Uma análise que possa perceber a cota de cada um no circuito familiar dentro dos seus papéis que ocupam no circuito da hierarquia familiar. Portanto, o papel de esposo e de esposa, o papel de pai e de mãe e o papel de filhos e de avós, se estiverem no circuito familiar. Essa estruturação, cada um no seu papel, com as suas funções específicas, merece uma análise de cada membro da família e, se possível, a família em se reunindo, pode também um dar retorno para o outro, de modo a poder ajudar num processo de cumplicidade, de solidariedade, que a família nesse movimento de intimidade, ela possa ir se revendo, cada membro no seu papel, cada membro com a sua competência, cada membro com a sua cota de contribuição para a saúde da família ou para o adoecimento da família. É nesse sentido que a família se desvia desse movimento acusatório à ovelha negra, evita de sacrificar como se o outro devesse se transformar num boi de piranha, deixa de assumir essa posição, que é uma posição muito cômoda para o grupo familiar, mas muito lesiva para aquele membro que está adoecido e não resolutiva, porque não traz definitivamente, não restaura o funcionamento da família. Portanto, esse olhar de inclusão do membro que está difícil, esse olhar de cada um se ver através daquele membro que está num comportamento inadequado, vai nos fazendo avaliar como eu estou como pai dentro da família. Eu estou ocupando o meu papel efetivo? Estou assumindo a minha autoridade? Ela está sendo uma autoridade autoritária ou ela está sendo uma autoridade difusa, permissiva? Eu, como mãe, eu estou trazendo a minha contribuição materno-afetivo adequada? Mantenho o meu papel que me confere de mãe, resgatando a autoridade maternal perante os filhos, ou eu sou apenas uma amiguinha dos filhos? Eu posso ser amiguinha, mas eu preciso ser mãe. Se eu puder ser uma amiga confidente, que bom, mas mãe só eu posso ser. Pai, só eu posso ser daquele grupo de filhos no circuito daquela família. Quando eu abro mão do meu papel de pai ou de mãe, eu estou criando um problema de funcionamento na família e que vai aqui e acolá demonstrar que ela não está funcionando bem através do sintoma de um dos seus membros. Eu, enquanto casal, preciso avaliar como eu estou trabalhando a minha conjugalidade. Eu trago os filhos para participarem da minha conjugalidade. Eu discuto problemas que é de natureza do casal com os filhos. Problemas que não são de pai e mãe, são de esposo e esposa. Está inadequado. Esposo e esposa devem tratar esse assunto em regime de particularidade. Jamais o esposo e a esposa
devem transformar um filho no seu confidente, porque vai falar do parceiro, da parceira da conjugalidade com um filho mais velho ou mais novo, seja lá qual seja, e vai onerá-lo. E esse filho não pode ocupar essa posição de escuta, mesmo que seja um filho amigo, e especialmente se ele for adolescente ou for uma criança, isso vai desequilibrar o circuito familiar. Eu não posso tratar questões de intimidades, afetivo-sexual, por exemplo, com o filho, porque isso é da esfera da conjugalidade. Esse movimento inadequado de trazer os filhos para viverem a conjugalidade, para arbitrarem, para darem opinião, para fazer o movimento de ajuizamento, quem é o certo, quem é o errado, é inteiramente inadequado. Eu, quando deleto o meu parceiro, a minha parceira junto ao filho, denunciando um comportamento inadequado no campo do respeito à conjugalidade, às vezes com ameaça de relacionamentos extraconjugais ou com a presença de relacionamento extraconjugais, que eu devo tratar em regime A2, e eu trago o filho para resolver isso, ou uso o filho para alcançar o meu parceiro, para pressioná-lo, eu crio um movimento disfuncional dentro da família, que já está com dificuldades pelo relacionamento conjugal não estar harmonioso. Mas eu agravo quando trago um filho para essa posição de advogado defesa da minha própria causa. Ou eu o uso chantageando para pressionar o esposo ou a esposa. Vejam quantos movimentos desengonçados podem acontecer dentro da família e que vão onerar do ponto de vista espiritual, emocional, social, vão comprometer a comunicabilidade familiar e vai determinar que aquele membro, que é o mais sensível, que pode ser a criancinha, que pode ser o adulto, comece a apresentar crise de uma agressividade desmedida que não tinha, de uma emocionalidade que fica deprimida, que a pessoa não apresentava, de um comprometimento no rendimento profissional ou escolar, que ele também não referia, mas ele começa a apresentar em face de que a família, lidando com seus problemas, está fazendo escolhas inadequadas. Outras vezes, ainda nesse circuito, eu preciso avaliar o quanto eu estou reunindo em família. Estamos almoçando juntos, jantando juntos, ceando juntos. Se eu não posso fazer as refeições, que refeições eu faço? O fim de semana eu consagro a possibilidade da família estar junta. Eu consigo incluir as férias no qual a família toda esteja agregada. Eu reúno para fazer o evangelho no lar em família num horário em que todos podem participar. Eu tenho momentos de lazer, de entretenimento familiar. Eu abro espaço para o diálogo com os meus filhos, estabelecendo relações que possam ser cada vez mais próxima, mais íntima, como pai, filho, mãe, filho. Eu consigo investir na conjugalidade, eu esposo com a minha esposa e vice-versa, em relacionamento de acompliciamento, no qual eu tenho o meu momento de conjugalidade, onde eu possa sair de casa, por exemplo, para jantar, sem os filhos tendo um momento de casal, para que o casal se fortaleça e quando volto para o lar posso melhor desempenhar o papel de pai e de mãe, porque estão muito bem enquanto cônjuges. Todos esses são investimentos que nós precisamos aquilatar, avaliar se estamos valorizando no circuito familiar. Quanto pai, quanto mãe, qual é a qualidade do envolvimento emocional? Eu só escuto os meus filhos quando eles têm problemas ou eu invisto preventivamente? Estou amando, abraçando, beijando os meus filhos? Eu estou estabelecendo relações que se configurem de tal modo crescente no campo de vista emocional, que sejam capazes de poder assegurar uma malha de segurança e de proteção para tratarmos de problemas quando eles surgirem? Enfim, eu estou colocando um pouquinho mais de amor de pai, de filho, de irmão. Eu estou conseguindo colocar um pouco mais de amor no campo da conjugalidade? Essas são questões fundamentais, porque o amor é a tela fundamental sobre a qual vamos compor a imagem da nossa família, desenhando-a com perfeição e beleza. O amor é a liga fundamental que faz a união de todos os membros, deixando que cada membro tenha a sua especificidade, a sua identidade, a sua individualidade e possa prosperar. O amor é a base fundamental
para deixarmos de lado esse tal de ovelha negra.